Bom dia a todos. Mais uma vez aqui estou. Momentos com Deus. Manhã com Deus. Manhã que o Senhor preparou para que eu estivesse aqui hoje trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Quero cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã. Aleluia. Quero orar em primeiro lugar, para que Deus venha abrir a porta da sua palavra nesta manhã, que o Senhor preparou para nós. Então oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, este momento, Senhor, que a Tua palavra será ministrada nesta manhã. Fala conosco, fala com todos que vão ouvir, Senhor, a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo do 1 ao 5, que nos diz assim a sua palavra nesta manhã. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. Até aqui, em nome de Jesus. A palavra de hoje nos fala que Cristo, aquele que é. Aleluia. O Evangelho de João começa revelando quem é Jesus, antes mesmo de falar sobre o nascimento ou seus milagres. João apresenta Cristo como eterno, divino e essencial, a criação e a vida, antes de tudo existir. Ele já era. Jesus não é apenas um profeta ou mestre. Ele é o próprio Deus, que se fez carne para trazer luz ao mundo. Aleluia. Então o Evangelho de João, ele começa revelando quem é Jesus. Quem é Jesus para ti? É a palavra de Deus nesta manhã. Jesus não é apenas um profeta ou mestre. Ele é o próprio Deus, que se fez carne para trazer luz ao mundo. Então Jesus, ele é a luz do mundo, para que hoje eu estivesse aqui testificando de Jesus, das suas maravilhas, do que ele faz, do que ele fez e do que ele vai fazer na tua vida. João escreve seu evangelho por volta do final do primeiro século, quando muitos já tentavam negar a divindade de Cristo. Diferente dos outros evangelistas, João não começa com a genealogia, mas com a eternidade do Verbo.
mostrando que Jesus sempre existiu. Ele é a expressão visível do Deus invisível. O objetivo é fortalecer a fé dos crentes e revelar quem realmente é Cristo e revelar que em Cristo está a vida e a luz que vence as trevas do pecado. Aleluia. Então, Cristo é a luz que vence as trevas do pecado. O pecado, ele existe, mas Cristo é a luz que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é a nossa esperança de vida eterna com Jesus. Só Jesus pode nos levar para o reino de Deus. Ele é a luz que tira de mim, tira de ti o pecado. Diz a palavra, porque o pecado, ele não resiste à luz de Cristo. O pecado, ele mata a alma, mas Cristo, ele dá vida à alma, a minha alma e a tua alma. Ela clama de dia e de noite, para que não venhamos ser pego pelas trevas, porque Jesus é a luz. E onde a luz está, as trevas não podem ofuscar o brilho de Jesus, que é maravilhoso. Eu tiro 3 lições com João, no capítulo 1, no versículo do 1 ao 5, que nos diz a primeira lição: Cristo é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Versículo 1. Cristo é a palavra viva de Deus. Ele é a expressão perfeita da vontade e do caráter do Pai. Tudo o que Deus quis revelar à humanidade, revelou em Jesus Cristo, assim como a palavra comunica o pensamento, Jesus comunica quem é Deus. Então, aleluia, Cristo é a palavra que nos liberta. Ele é a expressão perfeita da vontade e do caráter do Pai. Tudo o que Deus quis revelar à humanidade, revelou em Jesus. Assim como a palavra comunica o pensamento, Jesus comunica quem é Deus. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele nos fala: Deus falou por meio do Filho. Apocalipse 19, 13. O seu nome é Palavra de Deus. Pregue a Cristo como revelação de Deus ao mundo. Quando você lê a Bíblia, ouve a voz de Jesus, porque Jesus é a palavra que liberta. Se você pregar a Cristo como revelação de Deus ao mundo, muitos irão entender a voz de Deus falando através da palavra
que é Cristo. Cristo é a verdadeira palavra. Diz a palavra: Deus falou por meio do Filho. O seu nome é a palavra. Em Apocalipse nos fala. Aleluia. Então pregue, meu irmão. Pregue, minha irmã, a palavra de Deus. Deixe Cristo trabalhar nos corações. Se você pregar a palavra, Cristo como Salvador do mundo, muitos irão render a palavra a Cristo como Salvador da sua vida. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, que cura, que liberta e que leva para o reino de Deus. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Segunda lição que tiro em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Cristo é Deus. Oh, labaço e andas. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Oh, labaço e andalas. Glórias a Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo 1 e 2. Jesus não é um ser criado. Ele é o próprio Deus eterno. Ele estava junto ao Pai, onde eles fizeram todas as coisas a existir. Então ele é o próprio Deus eterno. Ele sempre esteve com o Pai, participando da criação e sustentando todas as coisas. Isto mostra que crer em Cristo é crer em Deus. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Oh, labaço e andalaias. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 a 17, nos diz a palavra: tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas são para ele. Todas as coisas é ele. É ele que faz. É ele que dá vida. É ele que tira vida. Aleluia. Todas as coisas, aleluia, foi criado por meio dele, para ele. Em João 10:30, ele, eu, o Pai, somos um, diz a palavra. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Reconheça nesta manhã Jesus como centro da sua fé e adoração. Não há salvação fora dele, de Jesus, porque ele é o próprio Deus que veio ao encontro do homem, porque o homem estava em trevas, mas a luz o encontrou no momento em que Cristo veio ao mundo, entregando a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, provou que é Deus, provou que ele é maior do que a própria morte. A morte não o venceu, porque ele é a vida, e ele sendo a vida, sendo a palavra, ele está hoje, nesta manhã, a falar com muitos que vão ouvir esta live.
Aleluia. O Senhor é a luz da minha salvação, da sua salvação. Permita que a luz de Cristo brilhe em você. Quanto mais Ele brilha em ti, em mim, menos espaços as trevas têm na sua vida, têm na minha vida. Então deixe brilhar a luz de Cristo em ti. Aleluia! Para que as trevas não tenha prioridade na sua vida, porque a luz de Cristo, ela tira toda escuridão que há em ti, todas as trevas do mal, aleluia, são desfeitas, porque sendo Cristo a palavra, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, a nossa caminhada cristã, rumo ao reino de Deus. Hoje Jesus, aleluia, Cristo, aquele que é, e Ele é na minha vida, Ele pode ser na sua vida. Se tão simplesmente você o reconhecer como Salvador da sua alma, aleluia, Ele vai fazer com que todas as trevas sejam desfeitas da sua vida. A luz de Cristo brilhará em ti, que o teu semblante irá mudar. Aleluia. Você sendo a luz, Cristo te iluminando, você vai caminhar sobre a luz, sobre Cristo, sobre a palavra, irá revelar o poder de Deus que cura, que liberta e que leva para o céu. Aleluia. Em João 8, eu sou a luz do mundo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Oh, Labassuriandalaias. Cristo é aquele que sempre existiu, que é Deus e que continua sendo a luz do mundo. Ele é a palavra que cria. Então, Ele é a palavra que cria todas as coisas. A palavra tem poder de criar, de construir a cura que você precisa. Qual é a cura que você precisa? Aleluia! Nesta manhã, a enfermidade, Cristo, Ele é a palavra que cria, que constrói a cura física e espiritual. Se Ele cria, Ele vai criar com toda a autoridade a cura para a tua saúde. Você que está enfermo, creia que Jesus cria. Aleluia. A palavra cria, ela constrói e liberta. Você que está passando por esta enfermidade, a medicina até desenganou, mas hoje a palavra, ela diz, Ele é a palavra que cria. O Deus que sustenta e a luz que transforma. E nesta manhã, Ele está transformando toda enfermidade em cura. Aleluia. Você que está enfermo, se você crê, em nome de Jesus,
seja construído em ti, em seu coração, a fé que vai curar esta enfermidade na sua vida, em seu corpo, físico ou espiritual. Cristo está construindo, está criando a cura para esta enfermidade. Receba nesta manhã a cura, labaço e andalaias, porque Jesus é o médico que cura todas as enfermidades. Labaço e andalaias. A palavra que cria, o Deus que sustenta e a luz que transforma a sua vida. Pregue, meu irmão, viva e reflita esta verdade. Jesus não foi apenas alguém que veio ao mundo. Ele é a própria palavra, ele é Deus. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, aleluias, porque ele virá para nos levar no arrebatamento, aleluias, ou através da nossa morte. Se tão simplesmente nós, eu, você, estiver ligado em Jesus, na videira verdadeira, sendo o Cristo o cabeça e nós como corpo de Cristo, quando o Senhor voltar para levar a sua igreja no arrebatamento, nós iremos ser arrebatados junto com Jesus, aleluia. E se nós viermos a morrer, a nossa alma estará preparada ao encontro do Pai, na glória, no paraíso, aleluias. Glórias a Deus. Apocalipse 1, versículo 8, nos diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que que era, aquele que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele virá com certeza. Então, a palavra de hoje, o Todo-Poderoso, Jesus, ele é o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir a tudo. Que crê. Você crê nesta manhã que Jesus é a palavra, que Jesus é a luz que liberta, que tira você das trevas? Cristo é Deus, Cristo é a palavra que constrói a libertação, que nos liberta da condenação, porque nós éramos condenados junto com o mundo, mas Jesus veio, a palavra, ele veio para nos salvar, trouxe luz para mim e para você. Cristo é a luz e nele está a vida. Não há vida sem Cristo, porque ele é a luz dos homens. Jesus é a luz que ilumina o caminho da humanidade. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esta foi mais uma manhã com Deus. Palavra de Deus. Cristo é aquele que é, e ele é na minha vida e ele pode ser na sua. Se você o reconhecer como Salvador da sua vida, da sua alma, crendo que ele veio, morreu para nos salvar, para nos libertar,
da condenação, da morte. Aleluia. Quero orar nesta manhã, pedir para que Deus, Jesus, venha curar e libertar, e venha salvar muitas almas para o seu reino. Que Deus venha usar muitas vidas para o reino de Deus, porque somente Jesus, Ele é o único que nos leva para o céu, para o reino de Deus. O caminho já foi preparado. Basta você reconhecer a divindade de Jesus, sendo Deus na minha vida e na sua vida. Ele é poderoso para fazer com que as trevas desapareçam da sua vida. Se você crê no fundo do seu coração, recebê-lo como único e salvador da sua vida, você terá um dos maiores tesouros para a sua alma. Aleluia! O reino de Deus que já está preparado para todos os filhos de Deus. Aleluias! Aleluias! Então, oremos nesta manhã para que o Senhor venha resplandecer nas trevas e a sua luz venha prevalecer em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oh labaço e andalas, aqui estou mais uma vez, Senhor. Perdoa as minhas falhas e os meus pecados, Senhor. Nesta manhã eu peço a Ti, Jesus. O Senhor é a luz que ilumina a minha vida. Então as trevas são passadas. E eu creio que muitos irão ouvir esta live e vão ter um encontro com a luz, com Jesus. Vão ser libertos de todo o mal, de toda a enfermidade no corpo físico e espiritual. Vai curando, Jesus. Vai curando nesta manhã, Senhor. Eu não sei qual a enfermidade que te assola, mas eu sei que o meu Jesus é poderoso para construir a cura para esta enfermidade. Então seja liberto nesta manhã desta enfermidade. Aleluia! Receba a cura física e espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Vai libertando as vidas nesta manhã que estão escravizadas, talvez pelo vício do álcool, das drogas, Senhor. Seja qual for o vício que se encontra esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, receba a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa minha casa, minha família. Abençoa, Jesus, esta família, porque é tua, Senhor. Cuida de nós. Cuida, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Abençoa minha mãe, meus irmãos, todos os meus amigos e irmãos em Cristo, Senhor. Consola os corações que estão tristes, Pai, por algum motivo, Pai. Eu sei que o Senhor é aquele que nos dá força e que nos faz caminhar, mesmo diante das dificuldades, porque Tu está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Abençoa, Pai, todos os meus amigos, irmãos em Cristo, todos que precisam de um milagre, de uma cura. Receba de Deus a cura. Oh, labaço, yandalais. Abençoa, Senhor, a igreja que eu congrego, desde a criancinha de colo ao mais velho da Tua casa, Senhor. Dê a cada um a saúde no corpo e na alma, Senhor. Vai abençoando, livrando de todo o mal,
Abençoa, Jesus, de uma forma especial a tua igreja, Senhor. Abençoa os missionários que estão levando a sua palavra, Senhor. Cuida deles, papai. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum mal venha acontecer a eles, porque eles estão ali semeando a palavra de Deus, que Jesus é a luz do mundo, que cura, que liberta. Então cuida deles, livrando do homem mau, do homem sanguinário, Senhor, dando eles a proteção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Leve a eles a providência que eles necessitam, Senhor. Cuida de todos os seus familiares, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa todas as casas de recuperação. Que todo vício que eles sejam libertos de todos os vícios, Senhor, para que a luz de Cristo venha brilhar sobre eles, Pai, protegendo eles contra a voz do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por eles, porque sei que eles precisam de força, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que eles sejam libertos, que a luz de Cristo venha brilhar sobre eles. Aleluia. Oh, labaço de andas. Santo é o Senhor Deus. Visita nesta manhã, ó Deus, os hospitais, Senhor. Ó Senhor Jesus, entra, Senhor, no hospital, Senhor, onde estão pessoas acamadas, no leito da enfermidade. Que a tua luz venha brilhar ali, Senhor. Que a tua palavra venha encher os corações e que a cura seja construída ali, em nome de Jesus, Pai. Oh, labaço, yandalaias. E assim eu oro, Senhor, e agradeço por estes momentos com Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Momentos com Deus. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele é a luz para as nossas vidas. Aleluia. Quero desejar a todos um dia de bênçãos e de vitória. Que a semana que inicia seja uma semana abençoada, semana que Deus preparou para mim e para todos, tirando todas as pedras do caminho e nos dando a paz de Deus. Amém.